Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiá, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. E este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dando entendimento, sabedoria e conhecimento da tua palavra. E também oro pela minha vida, que eu possa ser usado por ti para transmitir de maneira bíblica a tua palavra. Que eu seja um instrumento em tuas mãos para a edificação de tua igreja. Sê conosco, vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Só para relembrar, no capítulo anterior, Israel pede um rei. E aquilo desagrada profundamente o profeta Samuel. Só que Samuel, em vez de responder prontamente ao povo, Samuel vai orar e buscar o que Deus acha. E Deus confirma aquela direção do povo, falando o seguinte, que Israel não estava apenas reprovando a Samuel, mas Israel estava reprovando aquele projeto de Deus que era ele governar o povo. Aí é feito um aviso para o povo. Que aviso era esse? Os custos de manter um reinado, os custos de manter um governo, a questão dos impostos, a questão dos tributos, a questão de prestar serviços ao rei, a questão de que o melhor da terra seria recolhido para o governo. E Deus faz o seguinte alerta: esse rei vai oprimir vocês. E vocês vão clamar a mim por causa desse rei. E eu não vou ouvir. Então o que acontece? Deus entrega Israel ao seu próprio desejo. Deus coloca Israel debaixo da sua própria vontade. O que nós aprendemos? Que a pior coisa que tem na vida de alguém é quando Deus nos abandona a nossa própria vontade. E a melhor coisa que tem na vida de alguém é quando Deus guia completamente a nossa vida. Por quê? Porque nas mãos do Deus e nas mãos da sua vontade, eu estou seguro. Porque Ele conhece todos os eventos, Ele sabe tudo aquilo que Ele determinou e Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, nós, seres humanos, somos muito independentes. Desde que Eva, lá no Jardim do Éden, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Deus, ele fala que o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, porém, dentro de uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Isso faz com que todas as áreas da nossa vida estejam contaminadas pelo pecado. No caso dos cristãos, o Espírito Santo habita neles. Tanto é que só é possível viver uma vida cristã de verdade através do poder do Espírito Santo. Você pode notar, a pessoa que é nascida de novo, capacitada pelo Espírito Santo, ela vai avançando na vida natural. Aquele que não nasceu de novo, mas que apenas intelectualmente aderiu a uma religião, ele não tem o Espírito Santo. Então ele vai até um determinado ponto. No determinado ponto a coisa para. Por quê? Porque nós não somos salvos apenas pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos a vida pelo poder do Espírito Santo, ressuscitaremos pelo poder do Espírito Santo. Tudo na nossa vida vem de Deus.
Por isso que é terrível quando o homem é entregue ao seu próprio desejo. Amém? Amém. E aí o capítulo 9 começa como? Dando a descrição de Saul. O que eu quero estar mostrando para os irmãos? Gente, Saul é o tipo do camarada que começou bem. Saul era um cara, pelas atitudes dele, Saul era um cara bacana. Saul, no começo do seu governo, fez um bom governo. Saul criou uma série de estruturas. A tendência nossa é só olhar o final da vida de Saul. Mas quando eu olho no começo da vida de Saul, você percebe que Saul tinha várias qualidades. Só que o que acontece? O poder corrompeu Saul. E Saul, da mesma maneira que Israel, foi entregue aos seus próprios pensamentos. E o final dele foi terrível. Daqui para frente, a história vai contar, a Bíblia vai contar a história do primeiro rei de Israel, que não reinou pouco tempo. O apóstolo Paulo nos ensina que Saul reinou 40 anos. Foi um reinado longo, com uma série de coisas boas, mas infelizmente o final da vida de Saul foi triste. Na Bíblia é muito comum pessoas começarem bem e terminarem mal. E o contrário também é comum. Pessoas começarem mal e terminarem bem. Na verdade, o que importa é como você completa a carreira. No meio dessa carreira, no meio da nossa estrada da vida, nós vamos cometer erros. E muitas vezes não serão poucos. Porém, a Bíblia fala, o meu justo cairá 7 vezes, e 7 vezes se levantará. Lógico que eu tenho que evitar erros, lógico que eu tenho que procurar não errar, porque a consequência do erro vem. Porém, percebendo que errou, é muito importante você rapidamente se arrepender e romper com aquilo. Porque quando eu me arrependo e paro de fazer aquilo, a consequência é bem menor. Infelizmente, tem gente que está com a sua vida destruída. Está na igreja hoje, mas está lidando com uma série de consequências que não precisava. Mas por quê? Porque muitas vezes demorou em arrepender-se, ficou insistindo em caminhos que não eram de Deus. É o que nós vamos ver na vida de Saul. Agora, interessante é que a diferença da vida de Saul e da vida de Davi, que é o rei que veio depois dele. Davi era de uma família pobre. Era um pastorzinho insignificante, filho mais novo da família, tratado como empregado pelos pais. Saul era de uma família rica. Saul era tudo que o povo imaginava que um rei tinha que ter. Saul era de uma família rica, Saul era de uma família poderosa. Nos capítulos da frente da Bíblia, nós vamos ver que quando ele passava o arado nas terras, ele usava uma junta de bois e não jumentos. A junta de bois era a melhor máquina agrícola que tinha naquela época. Só as famílias ricas aravam a terra com juntas de bois. Então a gente percebe Saul de uma das famílias mais importantes da tribo de Benjamim. A tendência natural do homem qual que é? Quando você vai escolher um líder, você já olha com os olhos. Nossa, quem vai ser o melhor pastor da igreja? Aquele diretor daquela multinacional. Aí Deus vai para uma encrenca que nem eu e pela sua graça transforma em pastor. Aí as pessoas olham e falam, nossa, não acredito, é Deus. É Deus, porque para pegar aquela encrenca e transformar em pastor, só Deus mesmo. Da mesma maneira vocês. Então assim, aqui o que Deus está fazendo, está dando um rei exatamente como Israel imaginava. Por exemplo, ele era muito bonito, e além de ser bonito, era alto e forte. Quando você olhava no meio da multidão, Saul se sobressaía, o povo ficava dos ombros para baixo.
Gente, Saul, se houvesse mídias sociais naquela época, Saul ia bombar nas mídias sociais. Porque ele era bonito, jovem, forte e de família importante. E na época da escolha de Deus, ele tinha uma série de qualidades positivas. Era o chamado bom moço, de família boa. Amém? Amém. E a narrativa continua. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Sarissa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim. Porém, tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim. Porém, tampouco as acharam. Veja, primeira qualidade de Saul. Saul era obediente a seu pai. Gente, quando você pensa em uma viagem aqui, não pensa que ele pegou um Jeep 4x4, saiu andando pelo deserto. Isso daqui era feito a pé ou no lombo de animais desconfortáveis. Assim que as jumentas se perderam. E por que elas se perderam? Porque Deus assim determinou. Surgiu um problema da família, os animais fugiram. O que toda família da roça faz quando o animal foge? Precisa ir atrás, porque senão alguém vai roubar. Não é assim que funciona? Naquela época era da mesma maneira, era o dinheiro da família que estava envolvido. Só que veja, a escolha do pai de Saul mostra que ele era um filho competente. Você não vai mandar qualquer um numa viagem dessa. A quilometragem que eles andaram foi enorme. Eles passaram pela tribo, por toda a tribo de Efraim, passaram por boa parte da tribo de Benjamim, passaram pela região de Sarissa. Caminharam um monte atrás daquelas jumentas e não encontraram as jumentas. Mas o que a gente percebe, que a Bíblia está querendo mostrar? A providência de Deus trazendo um problema da família, para que através da resolução daquele problema, o objetivo de Deus fosse cumprido. Qual que é a nossa mentalidade cristã hoje? Nossa mentalidade cristã hoje, que é uma mentalidade errada, é assim: problema é do diabo, coisa boa é de Deus. Isso não funciona assim. Vou dar um exemplo bom. Carro zero é bom? É ótimo, se quiser até me dá um. Mas pago o IPVA todo ano. Agora eu pergunto, quanta gente recebe um carro bom de Deus e a primeira coisa que acontece é sair da igreja? Quanta gente recebe um bom salário de Deus e a primeira coisa que acontece é ir passear com a família no domingo em vez de vir louvar o Deus Todo-Poderoso? Então nem toda coisa boa vem de Deus. E nem toda coisa ruim vem do diabo. O próprio texto aqui mostra, aqui era uma crise familiar e Deus provocou essa crise. O que acontece? Quando aparece um problema na sua vida, lembra, gente, existem algumas coisas que a gente precisa corrigir na igreja brasileira. Parece, tem um ensino mentiroso, que parece que a guerra é entre duas forças iguais. De um lado Deus e de um lado o diabo. Qual que é a tendência da pessoa? Aconteceu coisa ruim, é o diabo. Não é assim, gente, todas as coisas estão debaixo do absoluto controle de Deus. Isso chama-se doutrina bíblica da soberania de Deus. É uma doutrina. Se eu tirar ela da Bíblia, eu deixo de ser cristão. Eu começo a crer no outro Deus. Se eu pensar que existem duas forças iguais e antagônicas,
Eu não creio no Deus da Bíblia. Eu criei uma religião que eu criei e eu sigo ela. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Um Deus soberano no universo. Existe um trono. Esse trono é habitado por um ser magnífico, que é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, também está sentado agora, com o corpo humano glorificado, lá nos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando. Existe um trono. Quando eu abro Apocalipse 4, Apocalipse 5, existe um trono. Não existe tal guerra entre o diabo e Deus. O diabo é criatura e o Deus, o Todo-Poderoso. O máximo que acontece é sob uma autorização de Deus, o diabo atacar a igreja. Aí sim existe uma luta. O diabo tenta magoar e fazer mal aos santos. Porém, ele só pode tocar na nossa vida se Deus autorizar. Ele não é um ser livre. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Ele não pode tocar em um fio de cabelo nosso, se Deus não autorizar. Isso é uma outra doutrina. Entendeu? Sabedor disso, a minha maneira de olhar os problemas muda. Quando surge um problema, qual que é a primeira pergunta? Senhor, por que esse problema surgiu? Onde aconteceu um fato inusitado? Eu precisava fazer uma compra. Na verdade, eram 3 compras que eu tinha que fazer. Fui e fiz a primeira compra, encontrei o melhor preço, paguei rapidinho, tinha o produto. Aí chegou a segunda compra, do mesmo produto, no mesmo fornecedor. Aí eu fui lá, fiz a segunda compra, na quinta-feira. Tudo certinho, em 5 minutos, tudo resolvido, tudo bonitinho, melhor preço, tudo pago, tudo em ordem. Aí ontem eu fui fazer a terceira compra. E eu não tinha certeza se eu ia precisar daquela compra. Mas mesmo assim, o papel está na mão, o pedido está na mão, você vai e faz o que tem que fazer. Você imagina que está tomando o rumo certo. De repente eu cheguei no mesmo fornecedor, no mesmo local, procurando o produto. O camarada tinha o produto, só que foi um outro atendente que me atendeu. E o caldo azedou. Aí eu olhei para a cara dele, olhei para a cara do entravado. Deu até vontade de falar uma meia dúzia para ele. Mas como eu sou crente, e não havia necessidade, eu não ia sair falando uma meia dúzia toda. Eu falei, não, obrigado, nesse preço não me interessa tal, e saí do lugar. Aí o Rodrigo e a Paula me pegaram na frente do lugar, e aí eu falei, deu errado. Mas deu errado por quê? Eu falei, não sei, se deu errado foi porque Deus assim determinou. Doutrina da soberania de vida. Agora, aquilo foi um problema. Porque quando eu entrei na loja, eu queria comprar o produto. Passados 5, 10 minutos, a cabecinha velha começou... E aí eu entendi claramente, eu não precisava daquilo. Porque eu ia fazer, as 2 compras eram suficientes. E aquele problema colocado por Deus me abençoou, porque eu deixei de gastar dinheiro e deixei de ficar com produto à toa. Deus me poupou. Qual que é a reação da maioria dos crentes no Brasil que não conhece a doutrina bíblica? Assim que dá o problema que ele fala, está amarrado em nome de Jesus, não é assim? Só que veja, quem determinou o problema foi Deus. Não foi nenhum demônio. Por isso que é muito importante eu conhecer a Bíblia e entender a Bíblia. E confiar que Deus é Pai. E Ele é um Pai responsável. Que até nos problemas da nossa vida, Ele está nos ensinando algo. Ou está nos livrando de algo.
Quantos acidentes, quantos assaltos, quantas coisas erradas não foram livradas por Deus através de problema. É pneu furado, é uma batidinha no carro, é carro que não funciona, é ônibus que atrasa e você perdeu. Eu já vi pessoa atrasar para pegar o avião e o avião caiu. Então, gente, quando algo dá errado, não se desespere. Lembra que você tem um pai e que esse pai controla tudo. E embora você não entenda, no momento apropriado você vai enxergar a mão de Deus até nos problemas. Amém? Amém. Vamos seguir um pouquinho mais a nossa leitura aqui. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Olha que interessante. Saul aqui mostra mais uma qualidade. Ele já estava alguns dias fora de casa. Não havia telefone. O pai só sabia que Saul e o moço tinham saído para buscar as jumentas. Haviam bandos de ladrões, bandos de salteadores. Muito facilmente Saul e o moço poderiam ser assaltados e mortos. Quando Saul percebe que não está encontrando as jumentas, ele mostra uma qualidade de respeito pelo seu pai e de se incomodar com as pessoas que o amam. O que o mundo hoje quer ensinar? O mundo hoje quer ensinar o seguinte: aqueles que estão à tua volta e te amam, não importam. O que importa é a sua opinião. O que importa é o que você quer. E passa por cima de todo mundo. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Na verdade é um monte de chato que não quer que você viva a vida bem. A Bíblia ensina o contrário. Eu devo satisfação às pessoas à minha volta. Eu devo satisfação à minha esposa. Eu devo satisfação aos meus filhos. Eu devo satisfação aos irmãos. A minha esposa deve satisfação a mim. Meus filhos devem satisfação a mim. Todos nós devemos satisfação um ao outro. A Bíblia ensina uma interdependência. O mundo ensina uma independência demoníaca. O mundo quer te ensinar, faça o que dá na sua cabeça, faça o que você quiser, da maneira que você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é uma visão bíblica. E olha que interessante, dentro da cultura bíblica, Saul mostra a qualidade que se preocupava com seu pai. Vamos voltar porque o pai vai ficar preocupado. Saul não queria angustiar mais o seu pai. Isso chama-se respeito ao próximo. Isso é uma verdade bíblica. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 6. O moço vai responder. Porém, ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Veja, olha que interessante. Já ouviram aquele ditado? Deus coloca a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Isso é bíblico. Isso novamente é a doutrina da providência. Saul não conhecia Samuel. Mas o moço que Deus colocou para andar com Saul, conhecia. E esse moço, usado por Deus, fala para Saul: vamos consultar Deus. Através do profeta. Veja, tenta lembrar da sua vida. Muitas vezes, quando a coisa estava ruim, Deus levantou um irmão, Deus levantou um crente, Deus levantou alguém que queria o seu bem.
e te chamou para ir para uma igreja, e te chamou para orar, e deu uma palavra de ânimo. E Deus fez conexões que no final deram certo. Porque, novamente, soberania de Deus. Na sua soberania, Deus providencia tudo o que preciso. Doutrina da providência. Se eu não acreditar na doutrina da providência, eu deixo de ser cristão. Percebe como a turma inventa? A placa da igreja é evangélica. Mas às vezes a igreja não é cristã. Porque ela não crê no Deus da Bíblia como a Bíblia ensina. Ela crê num vovozinho de cabelo branco, bonzinho, barbudão, cheio de presente na mão para distribuir para todo mundo. Em muitos lugares o Deus da Bíblia é assim. Sabe o velhinho bonzinho, aquele óculinho redondinho, bonitinho, coisa mais fofa? Isso é um ídolo. Que não é o Deus da Bíblia. Infelizmente, esse ídolo é adorado em muitas igrejas. O Deus supermercado. É assim que as pessoas veem. Deus coloca, Deus é Deus de conexão. Ele coloca a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Sempre. Sempre. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual é o hábito? Vou comparecer consultar o profeta, eu levo uma oferta. Jamais comparecia de mão vazia. Era o hábito de Israel. Eu não posso pegar essa regra, tirar lá do Antigo Testamento e obrigar todas as vezes que o crente vem para a igreja a trazer uma oferta. Isso é errado. O crente oferta porque ele quer ajudar, porque ele entende que Deus abençoa ele, porque ele entende a sua responsabilidade no sustento da igreja e porque ele quer abençoar a igreja e outros irmãos. Mas ele faz isso de maneira livre, espontânea. E é lógico, proporcional e constante. Tem gente que quer pegar esse versículo e obrigar você a dar dinheiro na igreja toda vez que você vem para a igreja. Não funciona assim. Não existe base no Novo Testamento para sustentar isso. Porém, ofertar é bíblico. Amém? Vamos seguir. Mais um pouquinho. Versículo 10. Olha que interessante. O moço, quem é o rico da história? Servo. Quem era o pobre da história? O servo. Mas quem é que tinha grana? Quem tinha prata? O servo. Quem é que providenciou aquele servo com dinheiro no bolso? Lógico que foi Deus. Percebe? Em todo ponto, o controle absoluto de Deus. Aí vamos seguir. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti,
Apressa-te, pois, porque hoje vem a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel saiu ao encontro para subir ao alto. Até aqui. Olha que interessante. Novamente, pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Samuel não morava naquela cidade. Por que Samuel foi naquela cidade? Naquele dia? Porque Deus tinha a hora marcada para o encontro entre Samuel e Saul. Porque Deus ia ungir Saul rei. O que Deus faz? As jumentas se perdem, eles não conseguem encontrar, Deus providencia o servo que dá o conselho, vamos buscar a opinião de Deus, tem um vidente que vai nos ajudar. E Deus providencia que Samuel saia da sua cidade, que era Ramá, e naquele dia exato, esteja na cidade onde vai conhecer a Saul. Hora certa, no lugar certo, a pessoa certa. Percebe? As situações se repetem no capítulo. Quando você está num capítulo bíblico e uma situação se repete mais de uma vez, é porque Deus está querendo te ensinar o princípio. É a mesma coisa que você vê a mesma frase num capítulo repetido. Deus está querendo dar ênfase naquilo. Aqui no capítulo a gente percebe a mão de Deus conduzindo de uma maneira maravilhosa todas as coisas, com uma precisão incrível. Até as moças, indo recolher água, foram colocadas no exato momento. Saul não chegou lá 5 minutos depois, nem 5 minutos antes. Chegou na hora. As moças não chegaram lá, nem 5 minutos depois, nem 5 minutos antes. Chegou na hora. Samuel, quando sai da sua casa, avisado por Deus, chegar na hora exata, que Saul chega no centro da cidade. Exato. Perfeito. Amém? Amém. Tomar um gole de água. Versículo 15. Aí vem a explicação no caso de Samuel. Por que Samuel saiu ao encontro de Saul? Olha o que o versículo 15 diz. Porque o Senhor revelou isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Olha que interessante. Na sua bondade, Deus atende o coração do povo. Vocês querem um rei? Vou dar um rei. Porém, porque eles eram responsáveis, Deus avisa, vai acontecer isso, isso e aquilo. Vocês entenderam? Entenderam, nós queremos. Pulou dentro. Só que aí Deus vem agindo, organizando tudo. Por que Deus avisou um dia antes a Samuel? Porque Deus já tinha determinado. Isso nos mostra o seguinte: quando Deus determina algo, não adianta espernear. Vai acontecer. Ninguém é mais duro do que Deus. Não adianta ir contra Deus. Não adianta lutar contra Deus. Se você lutar contra Deus, vai acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que estava indo para Damasco perseguir cristãos. De repente viu Deus, caiu do cavalo cego e apavorado com aquilo que tinha visto. E aí Jesus fala: Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que é? Bater em objetos pontudos.
Dura coisa você ir contra a vontade de Deus. Meu irmão, se você sabe que aquela é a vontade de Deus, se renda. Deixa de ser bobo. Para de sofrer. Faça logo o que Deus está te mostrando para fazer. Cede. Vai ser bem melhor para você. As pessoas ficam insistindo. E não querem, não querem, não querem. O que Deus faz? Passa o trator por cima da pessoa. Aí pega a pessoa com o trator, com aquela concha bonita, joga no carrinho de mão. Aí manda um anjo entregar na igreja e faz assim, ó. Quem já jogou pedra brita na frente do terreno? É a mesma coisa, é o que Deus faz com quem insiste, contra a sua vontade. É um monte de pedra brita sendo derramado assim. Com aquela delicadeza toda. Você já viu alguém derramar pedra brita devagar? Ou o cara faz assim... Blá, 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 blá. Não é assim? Ainda dá uma batida no carrinho para cair tudo. Muitas pessoas chegam na igreja assim. E não precisava. Porque Deus está o tempo todo chamando. Deus está o tempo todo avisando. Deus está o tempo todo mostrando. E a pessoa está insistindo num caminho que Deus não aprova. Coloca de uma vez uma coisa na sua cabeça. Ninguém é mais duro do que Deus. A vontade de Deus sempre vai se cumprir. Ele é o Criador do universo. Amém? Vamos seguir. Esse amém aí não foi aquele amém. Não, foi amém. Um amenzinho, né? Pastor, isso aí vai doer. Né? Sabe que nem metiolate no curativo? Você sabe que é bom, mas vai dar uma ardida, né? Mas vamos seguir. Olha que interessante. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? Olha que interessante. Saul não sabia que era Samuel. Deus colocou Saul diretamente para pedir uma informação para Samuel. O homem certo, no momento certo, na hora certa. Vocês estão percebendo a precisão do que Deus está fazendo? Deus não age pela metade. E aí o que Samuel responde? Versículo 19. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim no alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo que está no teu coração tu declararei. Qual que era a cerimônia religiosa que ia acontecer? O profeta visitaria a cidade, aí numa região mais alta, porque era hábito da época, tá? Não existe nada de especial com o monte. Não existe nada de sagrado com monte. A Bíblia fala de montes porque são lugares às vezes mais isolados, no qual você pode dar uma atenção melhor a Deus. E porque você se dispersa muito, pede muita atenção, às vezes é importante você estar sozinho, ou com menos bagunça em volta para buscar Deus. O que acontece hoje em dia? Tem maior folclore do monte. E vi fogo, e vi anjo, e vi não sei o quê. Só que é engraçado, você não vê Pedro, Paulo, João fazendo a mesma coisa. Você vê Jesus ali, Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias, então Tiago, Pedro e João. Mas quem está lá? O Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas eu conheço gente que viu o anjo. Eu não vou discutir aqui. Só te faço uma pergunta, vai ver como é que está a vida da pessoa. Se ela estiver bem, estiver firme, na igreja, tudo em ordem, eu não posso dizer se foi verdade ou mentira, mas eu posso te afirmar que ela é uma pessoa de Deus. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, que passou por determinados tipos de experiência, hoje está tudo fora da igreja, com a vida destruída. E um monte de gente que nunca viu nada, está lá bonitinho, biblinha debaixo do braço e indo para a igreja. Aí pergunta, irmão, você já viu alguma coisa? Eu não. Ah, o que você está fazendo aqui? Eu amo a Deus e sirvo a Ele. De maneira assim, eu, por exemplo, sou pastor, 23 anos, praticamente nunca vi nada. Uma vez na minha vida, uma vez, de maneira extraordinária,
Com 2, 3 meses de convertido, eu tive uma visão aberta, na qual eu vi um espírito maligno, manifestado numa mancha negra. Um dia, alguns irmãos conhecem essa história aqui, mas só. E eu não posso pegar essa experiência minha e querer colocar para os outros. Tanto é que nunca mais aconteceu. Era para aquele momento, eu era um novo convertido, não conhecia a palavra como conheço hoje. Hoje eu não precisava ver nada, só de bater o olho na coisa eu já sabia que não era de Deus. Mas quando você não conhece Bíblia, muitas vezes Deus, na sua bondade, pode usar situações miraculosas. E, inclusive, revelar algo a alguém. Mas eu tenho que entender que isso aí é extraordinário. A regra de Deus falar com você é pela Bíblia e pela pregação. Essa é a regra. É assim que Jesus nos orienta. O que acontece por fora é extraordinário. Você vê, Deus revelou a Samuel. Ó, amanhã, esse horário, eu vou mandar um rei. Isso é milagre. Quando Samuel viu o rei, Deus falou audivelmente. Eu pergunto, alguém aqui já ouviu a voz de Deus audivelmente? Eu respondo, não. Se você ouvir a voz de Deus audivelmente como ela é, você explode. Isso eu estou falando, não está na Bíblia. Você tem uma ideia, ninguém nem nunca viu a Deus. Você pode ter direções de Deus. Deus pode se comunicar com você, como ele fez com Moisés, fez com Paulo, fez com Samuel, faz com seus homens. Mas, gente, entenda, é parcial. Jesus fala que lá na eternidade futura, nós veremos Deus como ele é, face a face. Eu não tenho condição agora, nesse corpo de pecado, de ver Deus plenamente, de ouvir Deus plenamente. O que Deus faz são milagres, se comunicando comigo, de uma maneira que eu possa entender. Percebe como funciona? Então, cautela. Acredita em milagre? Sim. Acredita em sobrenatural? Sim. Mas com cautela. Porque eu já vi muita gente fazer muita besteira em nome de sobrenatural, que nada mais passava do que a imaginação da cabeça dela. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 20. E quando... vou ler o 19 para dar sentido. E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comeu-te comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do seu pai? Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com semelhantes palavras? Olha o quadro aqui. Aqui aparece mais uma qualidade de Saul. Veja, Samuel fala para ele, as jumentas já foram encontradas. Só que você vai comer comigo hoje, nós vamos subir ao alto, eu vou consagrar o sacrifício, nós vamos sentar juntos para comer, para adorar a Deus. Era uma das maneiras de adorar a Deus. E aí Samuel fala para ele, você não é o querido, aquele que Israel está ansiando. Samuel revela o seu propósito, chamando Saul de escolhido. Não usando exatamente essas palavras, mas chamando. Aí olha que interessante. A família de Saul era rica, a família de Saul era poderosa, a família de Saul tinha dinheiro. E Saul era um dos principais filhos. Provavelmente o primogênito. O que Saul fala? Não sou eu da menor tribo, da família mais simples e o piorzinho. Saul mostra a sua humildade. Saul não quis dar uma de bom. Eu sou isso aí mesmo. Eu sou bom mesmo. Lembra que a Bíblia fala, não seja a tua boca que te louve?
Lembra que a Bíblia fala, um homem é testado pelos elogios que recebe. Normalmente, quando a pessoa vem falar para mim, nossa, pastor, a pregação foi boa. Eu chego para ele e falo, irmão, ora por mim. Entendeu? Lógico que eu gosto quando a pregação foi boa. Eu não venho aqui fazer besteira. Aqui eu venho para fazer o meu melhor, mas quem tem que ser engrandecido é Deus. A sabedoria com que eu falo é fruto do poder de Deus. Não que eu seja especial. Ao contrário, eu sou tão pecador quanto vocês. Porém, quando eu estou aqui fazendo a minha parte, Deus pode usar um pecador como eu para pregar a palavra. Mas não pense que vem de mim. Você pode até falar, nossa, o pastor se esforça, o pastor... Amém, nada além da obrigação. Você não é pastor? É para isso que você está lá, para fazer o seu melhor. Se você não vai fazer o seu melhor, peça licença e dê oportunidade para outro que vai conduzir a igreja de maneira melhor. Eu enxergo a Bíblia dessa forma. Então, humildade, gente, é muito importante. Quando falar alguma coisa boa de você, aceite aquilo, mas aceite de uma maneira sábia. Entendeu? Não deixe aquilo subir para a cabeça. O homem é provado pelos elogios que recebe. Saul aqui, humilde. Bola baixa. Ele tinha todos os motivos para dar uma de bom. É verdade, vidente. Pô, quer dizer que você conhece a família? É. Meu pai é o cara. Minha família, a principal família de Benjamim. Meu pai tem grana. Ele podia responder assim. O que o mundo ensina hoje? Você é o cara. O que a Bíblia ensina sobre você? Seu coração é desesperadamente corrupto, sua justiça é como trapo de imundícia, e se não for a graça de Deus para te salvar, o seu destino é o inferno eterno. Porque os seus pecados cheiram mal diante de Deus. Aí a pergunta é, você vai ficar com o ensino bíblico ou você vai ficar com a mentira do mundo? Ah, pastor, mas eu sou filho, com certeza, mas lembra que foi um milagre de Deus. Porque até a fé para você crer foi Deus que deu. Quem te trouxe hoje aqui foi Deus. Se ele não colocasse a mão sobre você aqui, sabe onde é que você ia estar agora? Na frente do sofá, coçando o dedão do pé. Porque nós somos preguiçosos. De nós mesmos, nós não queremos louvar Deus. Porém, o Espírito que habita em nós, aquele que começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Bola baixa. Então é mais ou menos assim. Aprendi isso com o pastor Marcos Granconato. Aconteceu algo de errado na sua vida, a culpa é sua. Aconteceu algo de bom, foi Deus. Segue nesse caminho que você está bem, você vai manter a humildade, você vai aprender a andar na dependência. Quando você errar, vai, pô Deus, eu de novo atrapalhei o Senhor. Me perdoa, Pai. Aí Deus fala, não, filho, que é isso? Você é um bom filho, eu te amo. Eu salvei você, eu te adotei como meu filho. Fica tranquilo, na outra se acerta. Deus é bom com a gente. Tenta lembrar, se você cuidasse de você mesmo, eu não sei você, talvez você... Se eu cuidasse de mim mesmo, eu já tinha apertado o botão vermelho faz tempo. Buf, que nem Super Mario, sabe videogame? Puf. Porque quando eu vou ver, quando eu me afasto dos caminhos do Senhor, eu erro. Quando eu me afasto da presença de Deus, eu erro. E isso pode acontecer quase que diariamente. Se eu não abrir o olho, eu erro no trabalho. Se eu não abrir o olho, eu erro na família. Se eu não abrir o olho, eu erro com os irmãos. Entendeu? Agora, quando a gente acerta, a gente fala, nossa, foi Deus, hein? Então aprenda isso. Deu errado foi você, deu certo foi Deus. Glória seja Ele. Amém? Vamos seguir na nossa leitura para encerrar o capítulo. Versículo 22. Porém Samuel tomou ao Saul e ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe
torna a parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com o que havia nela, e pôs diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para essa ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. O que acontece? Samuel honra Saul como rei. A autoridade verdadeira de Israel era Samuel. Samuel era maior que Davi e maior que Saul. Porque foi ele que consagrou os reis. Ele foi o profeta usado por Deus para ir lá. Mas na posição de profeta, ele honra a autoridade humana dada por Deus. Gente, cuidado quando você falar de autoridade. Eu sei que existe um monte de político ladrão, existe um monte de político que você não gosta, mas Romanos, capítulo 13, versículo 4, nos ensina que todas as autoridades do mundo foram colocadas por Deus. O problema é que você não consegue entender que Deus coloca a autoridade ímpia para trazer juízo sobre o povo. E Deus coloca governante bom para trazer bênção. Você não consegue enxergar Deus. Lembra aquele velhinho gordinho, de óculos redondinho, bochechinha? É um ídolo. Não é o Deus da Bíblia. O que Deus faz? Israel desobedeceu. Ele pega o império assírio, que era super legal, enfiava o anzol na boca dos prisioneiros e arrastava o anzol. E vai, destrói Samaria, leva todo o povo embora, para nunca mais voltar. Quem era o povo que foi preso por anzol? Povo de Deus. Quem é que trouxe os assírios? Deus. Percebe? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Aí você vai, pastor, que bom que Jesus não é assim. É, verdade. Na igreja de Jerusalém caiu Ananias e Safira duro, morto na hora. Porque mentiram dentro da igreja. Aí você vai ver avivamento. Eita, se cai um duro aqui, você vê, os irmãos vão pedir culto todo dia. E aí, pastor, 4 cultos por dia. Que bom que Deus não age assim. Eu era o primeiro a morrer. E daí fazia fila, né? Todo mundo pro buraco. Gente, a presença de Deus é coisa séria. Eu tenho que ter reverência. Quando eu vou me dirigir a Deus, eu vou me dirigir assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu erro. Mas eu sei que Tu és um Pai bom, que cuida dos seus filhos. Então, por causa da Tua bondade, que eu estou com essa cara de pau aqui, nossa, você não vai falar assim com Deus. Estou falando aqui para ficar mais legal na pregação, né? Os irmãos conhecem o meu jeito. Mas é isso que eu tenho que entender. A autoridade é colocada por Deus. Saul vai começar como um rei bom. Mas esse Saul vai matar todos os sacerdotes. E só vai escapar um, se eu não me engano, o nome dele é Abiatar. Sabe o que é matar todos os sacerdotes? Imagina você entrar no seminário, aí você tem lá 300 pastores sendo formados. Aí o governador fala: mata todo mundo, a fio de espada. Foi o que Saul fez. Quem é que escolheu Saul? Deus. Percebe? Eu tenho que deixar de ser infantil. E tomar cuidado quando eu falo de governança. Você pode julgar logo, falar: ó, o que esse camarada fez está errado. Foi roubo, é ladrão. Não quero isso. Mas para aí. Ah, não gosto de tal coisa. O que tal líder fez eu não concordo. Você julga a obra. Mas lembra que quem colocou lá foi Deus. Que tipo de governante você colocaria no país que é idólatra, sexólatra, corrupto e ladrão? E que é totalmente das costas para Deus?
e que faz especiais na televisão que falam blasfêmias contra Deus. Que tipo de governante você colocaria? Olha, eu vou falar para vocês, o Bigodinho era pouco. Sabe o Bigodinho lá do meio do século passado? Seria pouco, era melhor pelo Bigodão da União Soviética, que era pior ainda. Tem o Bigodinho e o Bigodão. Entendeu? Então, gente, nós estamos no lucro, nós somos ainda um país abençoado. Ainda existem pessoas querendo fazer o bem do país. Entendeu? Amém? Vamos seguir. Versículo 25. Então, desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Até aqui, o que acontece? Veja. Vocês lembram que Saul não tinha pão? Saul encontra Samuel e enche a barriga. O melhor do churrasco ficou para Saul. Olha a providência de Deus. Até a comida entrou. Aí, Saul dorme. Bem cedo ele acorda. Samuel pega Saul em separado, juntamente com o moço, e vai para os arredores da cidade. Aí ele fala para o moço se afastar. Por que motivo exatamente nós não sabemos, mas ele consagra Saul como rei, cumprindo a vontade de Deus. E dessa maneira Saul é levantado rei. Nós vamos ver mais à frente, quarta-feira nós vamos ver o capítulo 10. Mas o que eu quero mostrar para você? Deus no controle absoluto de tudo, o tempo todo. Nada escapando da mão de Deus. Nada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não duvide da bondade e da capacidade de Deus. Se algo está dando errado, esse é talvez o principal ensino. Se algo está dando errado, para. Ora. Pensa, Deus te deu cérebro. Busca conselho. Converse com sua esposa, converse com seu marido, converse com seus pais, converse com seu pastor. Para isso que você tem pastor, ele foi colocado lá para te ajudar. Converse com algum irmão maduro na fé, que com certeza vai compreender a mão de Deus. O que as pessoas fazem? Quando acontece algo errado, já faz biquinho, eu fiquei triste com Deus. Ei, pera lá, mas foi Deus que trouxe o problema. Como ficou triste? Lembra que um dia você falou para Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Lembra disso? Quando você fez isso, você estava mentindo? Não, falei a verdade então. Jesus pegou a sua... Você lembra que você falou: Jesus, faz o que queres de mim? Jesus falou: opa, estou fazendo, apesar que ele não precisava da sua autorização. Ah, pastor, lógico que precisava. Eu pergunto, o apóstolo Paulo autorizou Jesus a entrar na vida dele? Ou ele estava cavalgando para Damasco para prender cristãos e trazer para Jerusalém, e se eles não blasfemassem contra Deus, ele ia matar eles? Estava lá cavalgando, esperando a hora de chegar em Damasco. Você vê
é Deus pedindo autorização. Deus falando, Paulo, aceita Jesus agora. Lógico que num determinado momento da sua vida você se rende e fala, Deus, a minha vida é tua. Isso a gente chama de maneira popular que é aceitar Jesus. Mas entenda, quem te aceitou foi Deus. Ele te aceitou, não foi você que aceitou ele. Nossa visão é distorcida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. E éramos inimigos de Deus por natureza. Essa é a condição do ímpio. Aí a graça de Deus vem, o Espírito Santo age na tua vida, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você nasce de novo da parte de Deus. Esse nascimento é espiritual, nova criatura. E aí a consequência qual que é? Você crê e passa a amar Jesus. Não a fé para você ser salvo é sua, foi Deus que deu. Ah, pastor, prova, Efésios 2. Vós sois salvos mediante a fé, não por obras. E isso é dom de Deus, é pela graça. O que é dom? Dom é presente e merecido. Sabe aquele hino que eu sempre falo? Eu quero de volta o que é meu. Restitui. Gente, esse hino é ridículo. Sabe o que era ser? O que era ser? Era o pecado, era o inferno, a condenação, ser inimigo de Deus. Você quer de volta? Eu não quero, fica pra lá. Sabe? Hoje em dia tem um monte de bobeira que não está na Bíblia. Lógico, nós somos filhos, fomos adotados, ninguém aqui está querendo diminuir isso. Mas eu tenho que entender, Deus me aceitou. Não fui eu que... eu aceito Jesus. Entendeu? Foi Deus que me aceitou. Amém? Que mais que eu aprendo aqui, que eu separei aqui? Gente, o perigo de ser guiado pela aparência. Quando Israel, nós vamos ver nos capítulos seguintes, quando eles verem Saul, a primeira reação é estranha, mas a segunda reação, quando eles percebem que Saul é o rei, eles vão para a galera, como diz hoje em dia, ficam doidos. Por quê? Porque era tudo que o povo queria. Esse Saul, lá no futuro, vai destruir o reino. Gente, cuidado com as aparências. Quando Davi foi ser consagrado rei, Samuel achou que era um dos outros irmãos de Davi que ia ser o rei. Se eu não me engano, Davi era o 6º filho. Pensou que eram 5 antes. De repente entrou um menino, um jovenzinho, cheirando a ovelha. 2 dias sem tomar banho, porque estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Entendeu? E aí Deus fala, esse aí que eu vou levantar rei. Aí Samuel olha esse e falou, pode ungir porque eu vejo diferente do homem. O homem vê de um jeito, eu vejo de outro. Então cuidado com as aparências. Nem toda porta aberta é aparentemente boa. Vou comprar esse carro, é uma encrenca de 2 pernas. Vou aceitar esse... Não, ore, procure. Busque a sabedoria, use sua cabeça. Deus te deu cérebro. Gente, aprende uma coisa. Existe milagre? Sim. Existe sobrenatural? Sim. Mas 99% da vida cristã é juízo. Guiado por isso aqui. Entendeu? O que as pessoas querem fazer? 99% é sobrenatural, 1% eu penso. Isso não é cristianismo. Entendeu? Trazendo todo pensamento cativo à vontade de Jesus Cristo. É isso que está escrito. Sou eu que estou falando, só estou lembrando vocês. Que mais que eu marquei? Gente, lembra, Deus não é insensível ao seu povo. Deus sabia que aqueles reis, gente, aqueles reis, iam fazer com que
quase 300 anos depois, 290 anos depois, aqui é mais ou menos o ano de 1010, 1010 não, 1050. Esses reis iam fazer com que o povo, 300 anos depois, fosse levado cativo para a Síria. Para vocês terem uma ideia, Israel, o reino depois daqui, vai ter 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Isso vai durar 120 anos aproximadamente. Depois de Salomão, o reino se divide. E fica um reino para o norte e um reino para o sul. O reino do norte passa a chamar Israel. O reino do sul passa a chamar Judá. Para vocês terem uma ideia, o reino do norte não teve um rei bom. Não teve um. E foi arrancado com raiz e tudo para nunca mais voltar. Mesmo assim, Deus, na sua bondade, não esquece do seu povo. Quantas coisas Deus não dá que nós não precisamos e Deus dá. Por causa da sua bondade, por causa do seu amor, por causa do seu cuidado. Lembra disso. Deus não esqueceu de você. Confie. Quem crê, confia. Deus é bom. Amém? Que mais também que eu aprendi? Importância da orientação espiritual. Veja, o moço falou, vamos consultar o profeta. Aqui só tinha provavelmente os 5 livros de Moisés escritos. E não tinha cada um uma cópia que nem a gente. Entendeu? Hoje nós temos uma Bíblia, é muito mais fácil. E tem o Espírito Santo habitando em nós, imagina. Mesmo assim, ele foi buscar orientação espiritual. Gente, está numa crise? Busca orientação da palavra. Busca orientação do pastor. Entendeu? Eu acho que o correto é buscar a orientação da palavra e do pastor. De acordo. Quanto maior o problema, maior tem que ser a orientação. Mas também converse com sua esposa, converse com seu marido. Entendeu? Assim que a gente desenvolve a nossa vida. Ó, aprendam. A primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você, mulher, é teu marido. E a primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você, marido, é sua esposa. Ninguém conhece melhor você do que sua esposa. Ó, ontem à noite fomos dormir, dia gostoso, tranquilo. De repente a Paula, pulguinha atrás da orelha, chegou e falou, tem uma coisa aí que eu não estou concordando. Aí eu já olhei com aquela cara assim, sabe? O quê? Ó, ela falou, não estou brigando com você. Só estou falando algo. Aí já ferveu o sangue já. Mas como eu sou crente, sou pastor, não sou maluco, segurei a onda, né? Saía fumacinha aqui. Mas tem que segurar a onda. Eu sou pastor. O exemplo tem que partir de mim. E aí ela falou. E ela começou a falar. Quando ela começou a falar, a irritação dobrou. Aí ela virou e falou, amor, ela já conhece a minha cara. Lembra que quando algo incomoda, Deus quer que a gente ore sobre isso? Eu falei, é verdade, eu ensino isso. Eu ensino isso. Entendeu? É assim, né? Não é? É assim. Só que ela veio com uma orientação perfeita. E veio com uma resposta que vai evitar um problema do tamanho do mundo. Lá na frente. E de manhã eu acordei assim e falei, amor, aquela ideia lá que você deu foi 10, hein? Agora, quem decidiu seguir a ideia? Fui eu. Mas a ideia foi dela. O que eu vou fazer? Como a ideia é boa, vou melhorar ela ainda. E vou conversar de novo, vamos fazer assim, assim, assado. E ela vai. Tá. Entendeu? Lembrem disso. E a última coisa, mais importante, para encerrar, que eu já avancei muito, Deus sempre vai colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Esteja atento às conexões de Deus. Inclusive, quando Deus colocar na sua frente uma encrenca de 2 pernas,
E através daquela encrenca, Deus vai estar te ensinando prudência e vai estar te ensinando a sumir dali. Concorda que para aprender a fugir de encrenca, precisa ter encrenca? Às vezes Deus age assim. Em todas as situações, Deus está no controle. Que nós possamos andar em confiança. Estarmos sensíveis e enxergarmos a mão de Deus na nossa vida. Em tudo. E quando não estamos entendendo, de maneira humilde, falar: Deus, não entendi nada. Aí Deus entra na sua especialidade. Não entendeu, filho? Fica tranquilo, vem aqui, você é meu filho. Para você começar a me entender, eu dei inclusive o meu Espírito Santo para morar em ti. Percebe? Nós já temos tudo que nós precisamos em Cristo. Nós temos todas as ferramentas necessárias para sermos bons filhos de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça capacitadora, nos ensinando em todas as situações, que nós possamos aprender de ti, termos um coração humilde e um coração ensinável. Sê conosco, vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém.